Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, caros sertanienses. Eu inicialmente quero aqui falar a respeito dessa sessão da Câmara dos Deputados, que realmente teve muita coisa de ridículo. Agora também, lá não há só canalhas. Há deputados de bem, no Senado há cidadãos, há senadores de bem, que tem canalhas, tem. Como tem canalhas em Câmara de Vereadores, em Assembleias Legislativas, em governos de estados, governos municipais. Generalizar não dá certo. Eu não vejo nada demais em pessoas, até que ligaram para mim, reclamando porque Gonzaga votou. Isso não diminui Gonzaga em nada, ele votou de acordo com a decisão do partido, com a decisão da bancada de deputados do PSB em todo o país, que decidiram votar pelo impeachment da presidente, não pelo impeachment, pela abertura do processo para que fosse encaminhado ao Senado, que é quem vai julgar, primeiro se passar pela comissão que estava sendo formalizada hoje. Mas esse é um assunto que nós podemos discutir em outras ocasiões, um assunto muito importante, mas que a gente influencia nada nele, porque as decisões é de lá, toda decisão é de lá, mas que deixa aqui esse registro para que não se fique achando que lá só existe canalhas e aí se coloca todos do mesmo jeito. E aí a gente volta aqui para a terra, a nossa terrinha, para falar certas coisas. Fernando do IPA esteve aqui falar sobre o CAR, que foi um assunto levantado aqui. E aí a gente pergunta o que a prefeitura fez ou está fazendo para ajudar os agricultores para que faça o CAR. A Secretaria de Agricultura do município foi convidada ou convocada a participar de um treinamento. E poderia ajudar nisso. Foi? Me parece que não. Se foi, nada fez e nada faz para ajudar o agricultor. Esta é uma realidade. A questão do fardamento, vereador, esta é verdade. Eu estive em Várzea Velha domingo, passei uma boa parte do dia lá e lá também me relataram essa história. Não tem fardamento. Por que é que só teve fardamento em 2013? Não teve 2014, não teve 2015. E agora estão dizendo até que o fardamento vai ser em setembro para o desfile. Parece que comeram 2 anos da independência do Brasil. Vamos diminuir 2 anos, conta, porque 2014, 2015 não houve, ou pelo menos não houve distribuição de fardamento, que era uma coisa que começou em 98 com Ângelo. Ivan continuou, Cleide, Guga fez em 2013 ainda. Agora, que existe essa cobrança, esse é dar mais uns desmantelos dessa administração, E aí a gente critica, e o que a gente escuta são ataques. Essa administração tem que ser criticada. Eu disse aqui que não adianta botar boa vontade, pega uma pessoa com muito boa vontade e bota nessa administração que ela nada faz. Porque é do prefeito que não quer fazer. Ele não tem interesse em fazer. Um dia que falou aqui a respeito do hospital. O centro cirúrgico continua lá desativado. Eu acho que os equipamentos estão jogados lá no galpão, lá no parque de exposição. A lavanderia não foi concluída. O lixo hospitalar deixou de ser recolhido por falta de pagamento à empresa especializada em recolher lixo hospitalar. Ora, e aí a gente não tem que criticar?
Mundico falou de esgoto, e eu vou até pedir ao vereador Mundico, porque dos que eu falei, consertou o da Compesa, os outros nenhum. E o da Compesa, diga-se de passagem, não foi muita coisa não, mas 1 metro de cano, eu até intercedi para que cedessem, para que fizessem a emenda lá, porque a prefeitura não tinha o tubo. Esta é a realidade. O prefeito mandou um ofício aqui, a Câmara, se reportando uma indicação que eu fiz, de um esgoto que é de 2013, Mundico, não é 2 anos não, são 3. A primeira solicitação foi em fevereiro de 2013, dizendo que isso tinha sido iniciado. O ofício é dia 14 de março. Nós estamos hoje, 19 de abril. Se alguém achar que foi iniciado, dê uma volta por lá. Porque o que eu vi até agora à noite, quando saí de casa às 10:50, é que estava tudo do mesmo jeito. E eu já disse, ele não me prejudica, que ele fica a uns 70 metros de distância. Ele prejudica quem mora lá junto dele. A gente tem que falar aqui numa coisa muito importante, que é a questão da vinda da presidente do IPCES a esta casa. No punzinhado que fizeram desde novembro, quando não mudou sua documentação, depois em fevereiro, aprovada a convocação e aí nada de vir, veio, e aí eu quero dizer, senhor presidente, quando o senhor encaminhou o ofício, o senhor presidente não se encontra, mas fica registrado. Colocou no ofício que ela poderia convidar um assessor. O artigo 190 do regimento, eu acho que quando existe uma lei, existe um regimento, é para a gente cumprir. Senão, não precisa existir. A gente rasga, joga fora, anula. O 190 diz que ela tem que vir prestar as informações pessoalmente. Quer dizer, quem é convocado vem e presta pessoalmente, se assessora antes. Deixou de responder muita coisa, deixou a desejar, mas respondeu algumas coisas importantes. E mais, o artigo 192 diz que ela teria que ter entregue à mesa, Ivan, um resumo, um sumário do que ela iria expor aqui, para que fosse distribuído antes da reunião com todos os nós vereadores. Também esse artigo não serviu, vamos tirá-lo do regimento. Mas ela diz uma coisa muito séria. Ela disse que foi paga a contribuição do servidor, o vereador Júnior aqui sabe que foi pago. Não sou eu que digo que está devendo, não. Isso está aqui, na prestação de contas que se encontra lá no Tribunal de Contas. Está aqui uma cópia encaminhada para a Câmara, a minha já é toda riscada. E que diz que há um débito de R$ 649.077. E quando eu perguntei se ela tinha omitido, ela disse que o débito foi pago. Eu pedi que ela pudesse encaminhar esta casa, sem burocracia alguma, o comprovante. E ela disse que não, que preferia que a gente pedisse por documento. E aí, eu só acredito quando vi o comprovante. Para mim, está devendo ainda, porque está na prestação de contas. Tem mais um débito de 1.139.000. E se dizia aqui que não tinha débito nenhum. Os senhores, as senhoras ouviram isso aqui, que não tinha débito, que o Instituto estava tudo bonitinho. E aí chega aqui e tem um débito na prestação de contas. E aí o vereador Júnior, eu entendo, vereador, é o governo de vosso irmão, que, diga-se de passagem, é o pior prefeito da história de Sertânia, o que mais vai causar prejuízo a este município, porque este débito que ele está deixando aqui, vereador Zequinha, isso desequilibra por total o Instituto de Previdência. Guga assumiu
em janeiro de 2013. Pagou a contribuição patronal janeiro até junho de 2013. Não pagou de julho de 2013 a dezembro de 2013 e mais 13º de 2013. Parcelou em 60 prestações. Jogou lá para frente. Depois pagou janeiro, fevereiro e março de 2014 e só. Nunca mais recolheu R$1 sequer ao Instituto de Previdência dos Servidores de Sertânia. Se a gente for contar, só dá 9 meses de contribuição. Se a gente contar mais 3 13º e 36 meses, aliás, e 37, porque em janeiro ele já confessou que deve no projeto de lei, dá 41. Ora, de 50 meses ele pagou 9. Qual é o comércio? Dóia tem um comércio. Eu quero ver lá aguentar os fregueses dele. 60 fregueses, só 9 pagando a conta. Aguenta não. Então o Instituto de Previdência está desequilibrado financeiramente. Não está capitalizado, nem equilibrado, como a presidente afirmou no ofício encaminhado a esta casa. E o que é mais impressionante, porque ela, como presidente do órgão, ela deveria estar defendendo o órgão, até porque ela é servidora e vai se aposentar e vai depender desse instituto. O Instituto de Previdência tem uma consultoria jurídica que recebe R$2.800 por mês do Instituto. É Bezerra Almeida Advogados Associados. Isso é só a gente olhar nos dados do Instituto de Previdência. Porque eu digo aqui, a gente emite documentos a hora que alguém precisar. E essa assessoria jurídica, o que veio para cá, que não foi aquele pessoal da CESPAM, que é a mesma que presta assessoria jurídica para a prefeitura, e aí vem com uma conversa de cálculo atuarial. O servidor não está muito interessado nisso, não. A gente pode até discutir aquilo ali, que são termos técnicos. Ele com outro técnico. O servidor quer saber se as contribuições estão sendo pagas. E os senhores vereadores da bancada do governo sempre afirmaram aqui que estava tudo ok. Colocaram os senhores para mentirem nesta casa. Os senhores chegaram aqui dando a informação que receberam não sei de quem, e a informação era mentirosa. Então, por que se acreditar agora que está pago os 649 mil? Se dizia que não tinha débito algum. Vereador, tem 1 minuto para concluir. Então, vereadores, é preciso que se veja o seguinte. E outra para concluir, o senhor fala esse aporte, que era menor. Claro que era. O salário mínimo era bem menor, há quase 10 anos atrás, na época de Ivan. O FPM também era menor. O ICMS também era. O ISS quase não existia. A receita cresceu, as despesas crescem também. Agora o que falta é um equilíbrio. O que falta é governar com equilíbrio. Porque enquanto se fala nessas coisas, a gente vê os desmantelos por aí, com cargos comissionados de todo jeito, com apadrinhados do prefeito, com 3, 4 carros locados à prefeitura. E aí é preciso, senhoras e senhores, que esta casa tenha a responsabilidade de cobrar que se faça o equilíbrio financeiro, porque não é justo
que ele pegue quase todo o governo dele e deixe para os próximos pagarem, porque vem mais um mandato e ainda vai para outro. E aí se fala aqui, o vereador falou que a contribuição foi paga em janeiro. Foi, depois do salário. O salário de dezembro foi pago em janeiro. Mas pelo menos se pagava o salário até o dia 10, volta o dia 10 do mês seguinte. E agora, se termina mês, os aposentados estão na dúvida se no dia 30 terão dinheiro. Eu acho que os senhores deviam apelar para que o prefeito economizasse, parasse com essa conversa de querer atacar as pessoas, que parar de falar em administração passada, inclusive inventando aqui números que inclusive o senhor divulgou a nota e que inclusive tem uma ação na justiça contra isso. Porque isso que o senhor divulgou não foi, isso aí não existe, isso é uma questão do Ministério Público, que entendeu tudo errado, porque no Tribunal de Contas o parecer é diferente do que esses números. Então, é preciso que os senhores ajudem a governar. Deixem de procurar culpa no passado, porque, como a presidente disse aqui, tem um documento assinado por ela, vereador, que não há débito na administração passada. Então, fica aqui mais uma vez o apelo. Ajudem o prefeito a governar, porque só resta agora apenas 8 meses. Obrigado.